Eu quero começar esse vídeo hoje falando o quão é impressionante o que o tempo faz e como o tempo voa e a gente não vê, porque essa foi a primeira sensação que eu tive quando eu sentei no cinema e estava assistindo o Quarteto Fantástico. Porque eu lembro, há alguns anos atrás, que eu estava neste canal no YouTube, onde eu gravei um vídeo reagindo a San Diego Comic Con, né, que teve, e teve a revelação do Quarteto Fantástico e eu reagi ao vivo à notícia que eles iam fazer um filme do Quarteto Fantástico agora que os direitos estavam de volta pra Marvel. E cara, isso faz anos, parece que foi ontem, e agora a gente tá vendo o filme pronto, finalizado, filmado, e a gente tá aqui desde que esse filme foi anunciado. Cara, é impressionante como o tempo voa. Roda aí o trechinho do vídeo quando eu reagi ao anúncio do Quarteto Fantástico. And finally, I'm happy to announce a film about one of the truly iconic Marvel families. In fact, Marvel's first family, Fantastic Four. And it will be directed by the director of our recent Spider-Man films, John Watts. Fantástico! Caralho! Obrigado! Obrigado, eu precisava disso! Puta que pariu! É até a época que o Kevin Feige falou que o John Watts ia dirigir esse filme, né? Graças a Deus mudaram o diretor, né? Agora Matt... eu não sei falar o nome dele, é o diretor do WandaVision, né? E aí a gente tá mega empolgado, tava todo mundo empolgado que esse filme ia sair, saiu trailer, saiu um monte de coisa, retrofuturismo. Finalmente estamos aqui pra falar desse filme, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Eu deixei esse vídeo passar porque eu assisti ele no fim de semana, então não daria muito tempo de lançar ele na época da estreia, né? Assim como eu fiz com o Superman. Então eu vou fazer esse vídeo livre de spoiler, porque já deu tempo de todo mundo ver no final de semana. Então se você ainda não viu o filme, não veja agora, veja o filme e depois vê aqui, porque eu vou falar todos os spoilers do filme. Mas como esse vídeo tá saindo na segunda-feira, eu acho que todo mundo já viu no final de semana. Mas se você ainda não viu, esse vídeo vai estar livre, a gente vai falar tudo sobre o filme, a gente vai falar todos os spoilers possíveis, beleza? Então estejando avisado, vamos começar esse vídeo, roda a vinheta. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, novo filme do MCU, da Marvel Studios, se passa em um outro universo, né? O universo 828, que a gente é apresentado aqui, aonde nós temos um universo retrofuturista dos anos 60, onde seria um futuro dos anos 60, né? Tipo Jacksons, é muito vibe Jacksons aqui. Então ele não se passa no universo Marvel que a gente conhece, ele tá no Marvel Studios, mas nesse filme ele tá em outro universo, é como se fosse um outro mundo multiversal, sabe? É outro lugar, mas o filme é Marvel Studios, porque a gente sabe que eles vão aparecer nos próximos filmes da Marvel. Provavelmente eles vão pra esse mundo, né, que a gente conhece da Marvel, né? Eu não lembro se é 616, 686, não lembro qual é o universo que a gente tá na Marvel Studios, mas esse é o 828 que faz referência, né, ao Jack Kirby, que no final eles falam lá no letreiro e tal, que é referência ao Jack Kirby, muito maneiro isso inclusive. Mas estando estabelecido, a gente tem aqui o Quarteto Fantástico, que a gente já conhece de filmes anteriores, tem vídeo aqui eu falando dos filmes da Marvel que é ruim, mas eu gosto, eu mencionei esse Quarteto Fantástico dos anos 2000. Então a gente meio que já conhece a história, e o filme começa de um jeito maravilhoso, que é mostrando o que a gente tem que saber dos personagens, mas rapidinho pra gente só engatar na história, que é a apresentação deles no talk show, que o cara dá um resumão, eles foram pro espaço, deu uma merda, eles voltaram com superpoderes e vieram super-heróis aqui do nosso mundo. E pronto, é isso que você tem que saber, e que eles são uma família. E eu já vou começar por esse ponto. Finalmente, depois de anos como fã de quadrinhos, eles são uma família. Que elenco foda, como foi a dedo a escolha desse elenco, todos estão incríveis na minha opinião, cara. O Pedro Pascal, ele é o Reed Richards, ele tem a inteligência ali toda, ele mostra, diferente, né, do Reed Richards que a gente viu ali no Doutor Estranho, mas vamos esquecer. Homem mais inteligente que existe. Mas aqui ele é inteligente, ele é o cara mega inteligentão, que sabe das probabilidades. E você vê toda a preocupação dele durante o filme, né? Tudo que acontece com o Franklin durante o filme, ele sempre tem uma variável de alguma coisa que vai acontecer, ele quer impedir, ele sempre tá com uma ideia pipocando. E ele ser um cara meio inseguro ao mesmo tempo. Cara, Pedro Pascal, ele é foda. O ator do Coisa também, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu sei que ele fez The Bear, também tá muito bom, ele tem um pouco de alívio cômico. Tem um drama dele envolvendo ele e uma outra personagem lá, que é dona de uma escola, que tipo, precisava? Não precisava. Mas ele tá lá só pra
sabe, desenvolver a história, sabe, tipo, deles dois pra ter um pouquinho mais de drama. Um pouco do que eu acho um pouco do defeito desse filme é que ele podia ser um pouco mais longo. Eu acho que ele podia ter explorado muito mais os personagens em alguns pontos, porque essa parte do Coisa parece bem interessante, mas eles não aprofundam muito nessa parte. Mas o ator tá muito bom, assim, o ator tá muito bem ali, ele manda bem, e tem uma química com o Johnny ali que é muito legal. E falando no Johnny, o Joseph Quinn de Johnny Storm é incrível. Eu ainda gosto, talvez por causa de nostalgia, eu gosto um pouco mais do Chris Evans lá nos filmes originais, mas é porque a gente tem um apego emocional, né? Porque a gente gostava muito dele, era unânime que aquele personagem funcionava naquele filme, sabe? Mas o Joseph Quinn entrega um tocha humana que é igual nos trejeitos dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo é diferente, o jeito como o personagem é montado. Você vê que quer mostrar importância pro grupo, mas ele é um cara mais molecão, ele é um cara mais, sabe, meio descolado e tudo mais. A mesma coisa do Ben, eu acho que faltou um pouco, talvez, aprofundar esse subarco dele que tem com ele e a surfista, que ele fica buscando, né, sobre a linguagem dela e tudo mais. Eu gostei desse lado um pouco mais inteligente do Johnny. Eles não mostram o Johnny como um burro idiota também, como um alívio cômico. Ele é um alívio cômico, ele é esse cara mais descoladão, fodão, que sai com um monte de garoto, mas ele é também inteligente, ele sabe progredir ali, ele quer mostrar serviço pro grupo. Faltou desenvolver um pouquinho? Faltou, mas ele entrega ali. E o Joseph Quinn esbanja carisma, ele é muito bom. Mas dos quatro, quem rouba o filme inteiro, mas é inteiro, é inacreditável, eu não tava esperando. Vanessa Kirby fazendo a Sue Storm, é inacreditável, é inacreditável. Essa mulher, cara, sério, primeiro, a atriz é muito foda, ela manda muito bem no filme, tudo que ela faz, ela acho que é a melhor atriz do filme disparado, assim, ela é muito boa, mas a personagem no filme, ela é tão gigante. O filme fala muito sobre maternidade, sobre cuidado com o filho, e o que ela entrega, os momentos de drama durante o filme é incrível, a preocupação que ela tem com o filho ali, e ela não hesita em nenhum momento ali, tipo, você vê que ela tá pipocando um monte de coisa na cabeça dela, mas que ela vai fazer de tudo. A cena dela segurando o Galactus, cara, top 5 cenas do MCU que eu vou lembrar, sério, sem maldade, porque é muito foda, a carga emocional que você vê ali na personagem, e é literalmente a cena de uma mãe levantando um carro com uma força sobre-humana pra salvar o filho, cara, e é foda, todo o simbolismo ali em cima dela é muito legal. A cena do parto no espaço é incrível, e ela entrega tudo, cara, ela é incrível, nossa, muito foda, ela é muito foda, ela é a alma, o coração, é a melhor personagem do filme disparado, cara, o filme é dela, o filme é completamente dela. We will face this together. As a family. Falamos dos quatro aqui, mas vamos falar agora dos vilões do filme, né? Porque eu estava muito ansioso como eles iam fazer esses vilões aqui nesse filme. Começando, vamos falar da Surfista Prateada. Eu gosto muito da carga que a atriz entrega pra essa personagem, ela tá legal, ela tem muita coisa ali, mas como eu disse, a mesma coisa que eu pus do Johnny e do Ben, eu acho que podia ter esticado um pouquinho mais o arco dela, porque a gente vê que tem coisa mais ali, mas não é tanto quanto os outros dois. Eu acho que o dela ali também funciona pra narrativa, porque você tem uma explicação de o que aconteceu com ela ali, né? Aquela cena toda da Times Square com o Johnny, é muito legal, explicando a origem dela, como ela virou o arauto do Galactus, é linda, aquela cena é linda e ela entrega, porra, a atuação ali é muito foda, o melhor momento dela ali, e as cenas de ação dela são sensacionais, assim, a cena de ação no espaço com ela é incrível, o visual dela é foda, o visual é chique do caralho, muito bom, ela é sensacional, gostei muito dela, mas nada comparado ao Galactus desse filme. Cara, finalmente, cara, esse Galactus, ele é um enorme pedido de desculpa de tudo que a gente viveu esses 20 anos com esse personagem no cinema, porque aquela nuvem ridícula do Quarteto Fantástico 2 de 2007, já falei no vídeo, é uma ofensa aos quadrinhos, é uma coisa ridícula que fizeram com o personagem, e finalmente, cara, aqui o Galactus, você vê que não é só porque ele é um cara grandão, foda, que tem um capacete brega roxo, mas e fica esquisito, não, porque é tudo questão da direção. Isso é um mérito muito grande da direção, porque o jeito como o Galactus é filmado, principalmente no começo ali, de baixo pra cima, a escala que você vê ele, o quanto ele é não só enorme de tamanho, mas o quanto ele é superior, ele se sente superior aos outros ali, e tipo, como ele demonstra essa superioridade ali, toda aquela cena do Galactus na apresentação dele é foda.
toda a construção do personagem é legal, e quando você vê ele no terceiro ato, naquela batalha toda tentando chegar na Times Square, é muito legal, porque você vê ali tudo que você queria ver do Galactus numa versão live action. É aquilo, é colorido, é um bicho gigante, um monstro gigante alienígena com cabeça roxa e foda-se, entendeu? E é muito bem feita. A motivação dele que eu não esperava, que é que tudo o que acontecer era por causa do bebê. A gente sabe, quem lê quadrinho, que o Franklin Richards é mega overpower. Ele é muito poderoso nos quadrinhos. Mas aqui o filme, o Galactus, ele praticamente dá um spoiler do futuro do Franklin Richards. Porque ele é um cara CLT que quer aposentadoria. Esse é o Galactus nesse filme. Porque ele chega e fala assim, caraca, eu ia destruir seu planeta aqui, mas eu passei o raio laser ali em vocês e eu vi que tem um bebê aí. Esse moleque, ele é ultra overpower, muito mais poderoso. Ele é tão poderoso que ele vai saciar minha fome de comer planetas, o tanto que esse moleque é poderoso. Então vocês me entregam um bebê que eu poupo a Terra. E aí é óbvio que eles falam não. E aí eles fazem todo aquele plano lá para poder pegar o Galactus e tudo mais. Mas eu gostei muito de que ele vê o potencial no Franklin. A gente que lê quadrinho, cara, esse momento foi o fanservice. Porque a gente falou, eu sei que esse moleque vai ser importante no futuro, porque esse moleque, nos quadrinhos, ele é muito overpower. Mas muito overpower. E eu gostei que eles não nerfaram aqui, pelo menos nesse filme, porque eles explicam muito do personagem ali, muito do que vai acontecer. O que vai acontecer com esse moleque? A gente não sabe, mas alguma coisa muito grande ali, né? Ele salva a Sue, traz a Sue da vida após a morte ali, né? Ela morre, ele traz ela de volta. Pô, então é muita coisa ali. Uma coisa que também eu tô falando aqui dessa trama, que pode talvez incomodar algumas pessoas, não foi o meu caso, tá? Mas eu fiquei muito curioso pra saber como seria a reação do público em geral, é com a questão de que o filme ele não tem tanta cena de ação. Ele tem duas cenas de ação muito memoráveis, que é a do meio, ali, que é legal pra caramba, e o do final. Porque o filme, ele pega muito do drama familiar, de como vai ser construída a história, tudo que vai acontecer. E ele encaixa, eu acho, nesses momentos de ação, porque o filme é curto, né? Ele tem 1h50 ali, então meio que encaixa nesse ponto. Mas eu acho que talvez pro público em geral que vai ver filme de herói fica meio tipo, caraca, faltou uma cena de porrada. Sabe, não foi o meu caso, porque eu gosto de filme quando tem o drama, o roteiro, e o roteiro desse filme é muito bom. Então, tipo, encaixou pra mim. Enquanto eu tava muito feliz, porque aquele mundo era tão aconchegante, sabe? Eu fiquei muito feliz que chegou no final e eles não destruíram esse mundo. Ah, bom. Porque ficou, né? A gente ficou vendo os trailers que a gente sabia que eles iam pro MCU, a gente ficou com medo deles, o Galactus vai comer esse mundo e a gente nunca mais vai ver esse mundo retrofuturista. E tipo, não é isso que acontece. E o nosso segundo medo foi durante o filme, porque quando o Reed fala assim, nós vamos mover a Terra pra ficar num lugar longe do Galactus. A gente fala, puta, é aí que eles vão pro MCU, talvez eles saiam desse planeta, alguma coisa assim, quando eles voltarem pra outro lugar, sei lá. Mas eu pensei que ia acontecer isso, mas no final não, eles só mandam o Galactus lá para um mundo, né, um outro lugar, buraco negro, sei lá, e junto com a Surfista Prateada. É óbvio que os dois não morreram, eles só ficaram lá e a gente vai saber disso no futuro. Mas você tá com aquele mundo intacto por enquanto, né? Se bem que a primeira cena pós-crédito, quem aparece ali fudeu, né? Mas até então tá tudo bem com esse mundo, até então. Fudeu de vez! O que é muito bom, porque eu gostei muito da estética desse filme, a direção de arte é linda, a fotografia é maravilhosa, o design de produção é primoroso em tudo que faz, é um filme muito lindo mesmo, um filme muito lindo. Que coisa mais linda! Uma das coisas que eu não posso esquecer de falar de maneira nenhuma, porque foi o ponto alto desse filme pra mim em vários momentos, que é a trilha sonora de um gênio chamado Michael Giacchino. Eu já falei desse filme aqui no canal outras vezes e ele está aqui fazendo a trilha desse filme de novo. E eu senti uma vibe tão gostosa nessa trilha porque ela é incrível. Você percebe que a trilha sonora de um filme é incrível quando você percebe a trilha. E eu não tô dizendo da trilha, tipo, quando você coloca música no filme, né? O próprio James Gunn faz isso nos filmes dele, bota trilha musical em alguns momentos e isso chama muita atenção e é muito bem feito, ainda mais na parte do James Gunn. Mas aqui eu tô falando da trilha instrumental feita pelo Michael Giacchino. Ela é tão foda que ela fica na tua cabeça e gruda. O tema principal do quarteto é inacreditável de foda essa trilha, é incrível, é incrível. Mas eu quero destacar aqui que, além de todas as outras trilhas do filme que estão lindas, maravilhosas, eu quero destacar duas específicas aqui. Primeiro,
A trilha do Galactus, que eu achei épica, bonita e tipo, um negócio poderoso, eloquente, que chama a atenção quando a gente tá assistindo, é muito foda. E a minha trilha favorita do filme, que é a trilha da Surfista Prateada. Cara, puta, que lindo, sério. A trilha dela é de uma delicadeza, mas com o tom épico, um coro no fundo, é foda, cara. Eu adoro quando eles sabem colocar a trilha instrumental com um coro, porque dá um tom épico pro personagem, sabe? E o tema dela é muito bom. A cena, uma das minhas cenas favoritas do filme, se não for minha cena favorita, dela conversando com o Johnny na Times Square. O som dela ali, o tema dela toca ali, e ele contando sobre o passado dela, você vê que tem uma doçura, um negócio que você vê, você sente a dor que a personagem teve ao fazer o que ela fez, sabe? De sacrificar a família dela e tudo mais. E aí quando ela sobe pra lua, e aí o tom volta para um tom mais, como é que a gente pode falar? Épico, ameaçador, um negócio clean, sabe? Incrível, incrível. Cara, eu tenho que exaltar aqui a trilha sonora do Michael Giacchino, porque ele é muito foda. E se eu não me engano, ele também foi o compositor de Os Incríveis, e eu acho que ele pegou muito da vibe, né? Porque é muito engraçado, né? Os Incríveis, ele foi baseado no Quarteto Fantástico, e parece que eles pegaram muito dos Incríveis para basear no Quarteto Fantástico aqui, é uma troca, né? Mas o Michael Giacchino era compositor dos Incríveis e ele pega muito da trilha que ele usou lá também, tipo, de inspiração, porque era baseado meio que nos anos 60 ali também, Os Incríveis, e tem um tom até um pouco parecido, mas ele se inspirou para criar uma trilha nova e que acerto, porque a trilha desse filme é linda demais. Pelo amor de Deus, eu vou ficar ouvindo no Spotify a trilha desse filme, porque é muito foda. Parabéns, Michael Giacchino, você fez, pra mim, acho que a melhor trilha sonora dos filmes da Marvel Studios. Parabéns, porque você é foda, meu irmão. Bom, eu dei aqui minhas ressalvas, né? Eu não acho o filme como um todo perfeito, eu acho que ele tem uns probleminhas eu acho que precisava de uma meia horinha a mais para desenvolver os personagens. Talvez eles ficassem com medo de ficar mais ainda no drama, no que focar nas cenas de ação, mas eu acho que é o que o roteiro meio que pedia para poder estabelecer mais os personagens. Mas os atores são tão bons, a química deles é tão boa que, sabe, isso passa, entendeu? O CGI do filme é impecável, tirando um negocinho que eu entendo por que às vezes é meio ruim e porque não tem como fazer como de verdade, que é o bebê. O bebê é foda, porque não tem como a gente fazer um bebê em CGI que não soe estranho e cair no vale da estranheza, não tem como. Mas com as leis novas, né, você não pode gravar com um bebê de verdade em algumas situações, né, uma burocracia do caralho hoje em dia, o que tá certo inclusive. Mas para você fazer um bebê num filme é complicado, porque o CGI, no geral, eu acho que até que funciona bem os ângulos que eles escolhem para poder mostrar o bebê de CGI. Mas quando fica esquisito, que acho que umas 2 ou 3 cenas, aí você tira o foco do filme. É muito estranho, você fala, ai meu Deus, quando ele tá no braço do coisa, nossa, muito estranho. Você olha e fala, meu Deus, eu tô com medo, tá quase parecendo uma Renée Smith do Amanhecer, mas nossa senhora, tá esquisito. Mas é um detalhe, sabe? É porque realmente a tecnologia não chegou nesse ponto de que a gente vê um bebê digital e fica esquisito. Mas até na cena final ali eu achei fofinho. Eu falei, ai que bonitinho o bebê de CGI ali, ficando bonitinho com ela ali. Mas não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Assim como não teve o que fazer na primeira cena pós-crédito. Porque vamos falar das cenas pós-crédito aqui, tem 2, tá? Tem 2. Eu já vou falar da segunda rapidão, porque é só uma piada, né? É uma homenagem ao Jack Kirby, que é bonita a mensagem ali pro Jack Kirby e tudo mais. E no final é a abertura do desenho do Quarteto Fantástico. É só uma piadinha ali, aí o Herbie desliga a TV. É só isso. Mas a primeira cena pós-crédito, que eu acho que devia ser a última, acho que eles deviam ter invertido que nem no Thunderbolts. Mas, enfim, a primeira cena pós-crédito, aí sim, vamos falar da primeira cena pós-crédito. Porque eu tive sentimentos mistos, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, pulei da cadeira, gritei, bati palma, a gente fica um pouco broxado. Por quê? Porque a cena é legal, lá, tá? Passa 4 anos depois, tá? A Sue Storm com o Franklin já com o cabelinho loiro ali, ele tá mais molequinho. E aí ela tava lendo um livro pra ele, vou pegar outro livro lá. E aí beleza. Quando ela volta, a fotografia fica mais escura, você vê que tem alguém ali, e aí ela fica mexendo na mão e a gente já sabia quem era, o público já tá agarrando, e aí aparece como a gente sabia, como a gente já tava achando que ia acontecer,
aparece o Doutor Destino, né, do Robert Downey Jr. Só que é o seguinte, ele aparece? Aparece. Só que é de costa, no manto verde, segurando a máscara numa mão e o moleque botando a mão na cara dele. É legal? É legal. Pagaram o Robert Downey Jr.? Nem fodendo! Nem fudendo, porque aquele não é o Robert Downey Jr., tenho certeza que é um cara da produção qualquer que aquilo lá pra fazer uma referência. Por quê? Eu fiquei um pouquinho puto com isso, mas eu vou explicar por quê. Porque um momento, não tem dinheiro. Eles não tiveram dinheiro pra pagar o Robert Downey Jr., porque o cara é caro. Ele só voltou pra fazer o filme lá do Vingadores como o Doutor Destino, porque a Marvel encheu o cu de dinheiro dele, muito dinheiro. Então pra botar ele nesse filme pra uma cena que for, é muito dinheiro. Tanto é que teve uma cena no meio do filme que eu nem comentei, que aparece o povo ali reunido da ONU e aparece ali Latvéria. E a gente sabe que a Latvéria é do Doutor Destino. E aí não tem ninguém lá, tá com a cadeira vazia, só pra fazer uma referência. Por que eles não iam botar a porra do Robert Downey Jr. pra fazer 2 participaçõezinhas, não é? Não ia fazer isso. Entendeu? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente acha legal, é um pouco broxante, porque a gente fala, puta, sabe? Porque eu entendo que não tem dinheiro pra pagar o Robert Downey Jr., eu entendo que é foda. Então é só tipo, esse moleque vai ser importante pro filme do Vingadores, o Doutor Destino vai atrás do moleque, que é overpower. Beleza, entendi. Próximo filme do Vingadores vai ser foda, entendi. Só que, assim, se fosse um filme da Marvel, tipo assim, alguns filmes antes, sabe? Antes do filme do Vingadores sair, eu até ia entender. Mas como esse filme é quase antes, porque assim, a gente vai ter o Homem-Aranha antes do filme do Vingadores? Vai. Só que a gente não conta muito porque é Marvel Sony e eu duvido que numa cena pós-crédito vai aparecer o Robert Downey Jr. no Homem-Aranha, porque não faz sentido nenhum, não vai ligar Lé com Cré. Então a chance de ter ligado o filme do Vingadores era nesse filme. E eles ligam, só que tipo, sabe que... Não era pra ser tipo, sabe? Parece cena pós-crédito do primeiro filme do Vingadores, sendo que o Thanos apareceu quantos anos depois? 5 anos depois, entendeu? O filme do Avengers é ano que vem. É dezembro do ano que vem, tá ligado? Tipo, mano, é muita coisa que eles vão ter que arrumar. Inclusive, eles nem explicaram o negócio lá do final do Thunderbolts lá e tal. Apesar de que não é que não precisa explicar o negócio do Thunderbolts, né? Mas eu acho que porque eles vão chegar atrás do Franklin. Não sei se o Dr. Doom lá, o Dr. Destino, vai pegar o moleque, eles vão ter que ir pra outra terra de alguma forma, né? Eles mencionam terras paralelas no momento do filme. Não sei se vai ser isso que vai acontecer no filme. Mas, tipo, é isso. A gente tá com muita dúvida pra um filme que vai começar agora do zero. E esse filme vai ter que ser muito bem escrito, cara. Vai ter que ter um roteiro muito bom esse do Vingadores, porque é muita coisa para eles colocar, porque o filme do Quarteto ele foca na própria história, começo, meio e fim, numa ceninha pós-crédito que fala meia coisa, tipo, o Doutor Destino tá aí, e é isso. E a gente que aguarde, é isso, sabe? Tipo assim, então, a gente continua um pouco naquela sensação de eu não sei para onde eu tô indo, sabe? Tipo, a gente perdeu um pouco disso no Thunderbolts, aqui a gente perde um pouquinho, mas ainda assim, eles estão começando a revelar onde a gente tá indo aos poucos, só que a gente tá muito em cima da hora. O filme já tá aí, entendeu? Vai ter Comic Con agora no final de semana. Já teve, no caso, quando esse vídeo tá aí no ar, Comic Con já saiu. Vai que saiu um trailer do Avengers. Mas a gente tá aqui andando às cegas e vamos, Marvel, vamos, tô com você, vamos lá, um passo de cada vez. Só que tá atrasado, vocês estão em cima da hora, entendeu? Você tá brava? Bom, eu não vou comentar muito mais sobre o filme, porque eu tô com a cabeça ainda um pouco fresca, acabei de ver o filme, então eu tô com muita coisa aqui, mas eu comentei o que tinha comentado de spoiler e eu gostei muito desse filme. Eu tô tão feliz que esse mês a gente teve 2 filmes de super-herói muito bons, que foi o Superman e o Quarteto Fantástico. Tô muito feliz com isso, sério, muito mesmo. Então vamos continuar essa leva boa, vamos voltar a gostar de ver filme de herói aqui, cara, vamos lá, vamos voltar a ser feliz. Marvel e DC, a gente quer ser feliz, a gente quer ir no cinema ver o filme, cara, vamos. E eu tô, satisfeito com o filme do Quarteto, gostei muito do filme, adorei, estou ansioso para o ano que vem porque eu não sei o que esperar de Vingadores, eu não sei. Eu achei que nesse filme eles iam entregar mais resposta do que vai acontecer no futuro, mas eles não entregam, o que não é culpa do filme em si, é culpa da gestão do Kevin Feige, né? Mas deixem nos comentários o que vocês acharam do filme, deixe um like, se inscreve, um beijo, até a próxima, valeu e tchau, tchau!